O hacker deu um baile nos bolsonaristas, né, Fabíola? Muito bem orientado ali pelo seu advogado, né? Ele transformou essa CPI, que é preciso sempre lembrar que foi instalada a pedido dos bolsonaristas, transformou essa CPI num canhão contra o Bolsonaro. A Rosângela Moro, a mulher do Moro, estava inscrita para interrogar o Walter Delgatti. Ela fugiu, saiu de fininho, porque depois que ela viu o baile que o marido levou, ela não quis entrar nessa confusão, ela nem apareceu lá. O nome dela foi chamado, mas ela não estava presente para fazer as perguntas. O Sérgio Moro fez 3 gols nessa sessão, todos contra. O primeiro gol contra do Moro foi usar uma CPI sobre um golpe, uma tentativa de golpe sobre o 8 de janeiro, para fazer uma vingança pessoal com o hacker que desmoralizou a atuação dele como juiz. O segundo foi desqualificar uma estratégia que ele usou à farta quando era juiz da Lava Jato. A estratégia de cavalgar prontuários sujos para obter segredos dos seus alvos no inquérito policial. E o terceiro gol contra foi a associação que o Moro estabeleceu entre a sua biografia e o Bolsonaro, um desqualificado, que agora é um ladrão de joias. Então, o Moro realmente ele só fez gols contras ali. Agora, foi muito impressionante a estratégia do bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, todos os bolsonaristas que lá estavam se esmeraram em desqualificar o Walter Delgatti. E o problema é que ele foi chamado pelo Bolsonaro justamente por causa da sua desqualificação. O Bolsonaro se serviu dos serviços, da tecnologia, dos conhecimentos do Delgatti, justamente por isso. Ele foi chamado lá de criminoso. Então, quando eles realçaram o prontuário mal cheiroso do Delgatti, eles potencializaram a fedentina que exala do encontro que o Bolsonaro teve lá no Palácio da Alvorada. Ele serviu um café da manhã para o Delgatti. Então, a Polícia Federal vai interrogar hoje, já deve estar interrogando a essa altura, novamente, ou vai começar daqui a pouco, o Delgatti, porque ele tinha prestado depoimento na véspera e contou lá na CPI muita coisa que ele O omitiu no Josias, depoimento. é exatamente isso que eu ia pedir licença a vocês. O nosso repórter está lá na Por porta da favor. PF. Delgatti já chegou. Vamos até acompanhar o Leonardo Martins ao vivo. Bom dia, Léo. Delgatti já prestando depoimento? Bom dia, Fabiola. O advogado do Delgatti, ele acabou de chegar, faz em torno de 10 minutos, conversou um pouco com a imprensa aqui fora. Disse que a expectativa realmente é que o Delgatti dê esclarecimentos sobre as informações que ele trouxe à tona ontem sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro depoimento dele foi muito acerca da relação dele com a deputada federal Carla Zambelli, os pagamentos, e aí na CPI ele soltou aquelas bombas e todas as acusações gravíssimas que ele teria feito ali com o Bolsonaro. Então, esse depoimento, a expectativa é que os investigadores da PF então explorem esses novos elementos e continuem a investigação, agora partindo do ponto do envolvimento e participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Chegou uma viatura da PF agora há pouco aqui, Fabiola, e ao que parece seria já o Walter Delgatti chegando para fazer esse depoimento. A gente não tem informação confirmada oficialmente, mas é a mesma viatura que ele chegou nessa semana também para prestar o depoimento, chegou logo na sequência do advogado dele. Então a expectativa é que logo mais já comece o depoimento e sem hora para terminar, porque agora o assunto é um pouco mais grave do que ele já tinha trazido e já era grave em relação à deputada federal Carla Zambelli, né? Ô Leonardo, o advogado, vocês conversaram rapidamente com o advogado chegou a comentar sobre o depoimento de ontem, quer dizer, o que ele disse ontem na CPI é tudo verdade, ele vai reafirmar isso aí na Polícia Federal, quer dizer, esses pedidos de tantos crimes que Bolsonaro fez a ele, né, para execução de crimes, né, que foi exatamente isso que ele falou ontem na CPI. O advogado chegou a comentar a respeito do conteúdo do depoimento de ontem e que se isso será repetido aí? Olha, diz o advogado, Fabiola, que parte das coisas que ele falou tem ele como testemunha, que ele não tem provas, tem ele como testemunha. Mas algumas informações que ele deu lá, o próprio Bolsonaro já havia confirmado, né, também, sobre o encontro na Alvorada,
e outras informações ali de participações e conversas que eles tiveram acerca de uma melhoria nas urnas eletrônicas, né? Teve essa conversa, então, algumas informações já têm a confirmação de outras pessoas envolvidas. Outra, segundo o advogado, ele vai testemunhar mesmo, ele vai falar como ele tem e não teria outras provas. As provas que ele apresenta, o advogado também não dá muitos detalhes, mas as provas mais concretas que ele tem são sobre os pagamentos da Zambelli para ele. Isso ele diz que entregou novas provas à PF, então a PF vai ter também uma outra linha de investigação, talvez rastrear o dinheiro para chegar em algo que ele não apresente outras provas, né? Tá certo.